Oi? Alô? Perfeito? Bem? Número 2, ok? Só, então, cumprimentando novamente nossos irmãos da internet e rogando ao Pai que nos abençoe mais esta noite, né, de bênçãos. Só lembrando, né, das nossas atividades da casa e agradecendo a todos os frequentadores e trabalhadores, porque a nossa cesta básica está realmente, o pessoal está de parabéns. Bonito trabalho, estamos com bastante alimento, estamos atendendo as famílias, estamos até projetando aumentar o número de famílias, olha que maravilha. Né? Estamos estudando já. Esse é um trabalho de dedicação própria de trabalhadores, de colaboradores, em conjunto. Olha que bacana. E a gente consegue ir levando, ampliando o nosso raio de ação, aliviando cada vez mais a necessidades dos nossos irmãos que precisam desse alimento. E o bacana é que nós não só oferecemos o alimento. Quando eles vêm aqui, eles também recebem o Evangelho de Jesus, recebem todo o nosso carinho e voltam mais felizes para casa. A gente percebe nos semblantes, né, a alegria de ouvir um pouco de Jesus, um pouco do nosso Pai, né, da bondade do nosso Pai. Isso que é importante. Bem como os nossos amigos, nossos irmãos que são atendidos ali nas imediações do Carandiru, que recebem também de uma equipe de jovens, olha que bacana, uma equipe de jovens, todos os sábados saem daqui, levar um pouco também de consolo, e junto com o afago, com esse carinho, leva também um chá, um café com leite, um lanche, um chocolate, para aliviar as necessidades, né, desses nossos irmãos. Que bacana esse trabalho. E também vem crescendo, né, a gente vê a alegria desses jovens que se formaram vários grupos, né, Silvio? Tem vários grupos, eles estão assim contentes, trabalhando, sentindo que realmente estão colaborando, participando, né? Isso é bacana. Na sexta-feira, pessoal, o grupo de apoio às famílias com problemas envolvidas com problemas com drogas está em pleno trabalho. O pessoal está aí toda sexta-feira atendendo aos irmãos que vêm até nossa casa, às famílias, aos irmãos, e formam-se grupos de apoio. Não é um trabalho espiritual, viu? É um trabalho de apoio mesmo, com os psicólogos. E aqui é uma troca, uma interação de experiências, a gente se ajudando, né? Aquela lei de Hahnemann, semelhante curando semelhante, não é verdade? Com carinho, né? De novo o amor, o carinho, é que graças a Deus nós temos conseguido animar, levar um pouco de ânimo e força para vários irmãos que nos procuram. Bacana esse trabalho. Quem quiser indicar, conhecer gente com esses problemas, por favor, pode indicar. Toda sexta-feira, a partir das 19h30, aqui está todos os nossos irmãos aí prontos para atendê-los, tá bom? E aqueles que quiserem conversar com os nossos o que mesmo? Como é que chama a gente? A gente chama agora? Com os atendentes fraternos, tem que tomar cuidado porque mudo a nomenclatura aqui na casa. Né? Os atendentes fraternos, cheguem um pouco antes, tá? Pelo menos uma meia horinha antes, 15 minutinhos antes, para dar tempo de conversar lá e vir para a palestra, ok? Muito bem?
Perfeito. Nós temos nossa viagem, né? Já está completa a nossa jardineira ou não? Falta pouco. Né? Então, gente, quem quiser ir para Araxá, Sacramento, novamente esse ano são 3 dias, que bacana, 3 dias. Nós vamos, são 3 dias, são, se não me engano, é 2, 3 e 4 ou o contrário? Então tá. Chega dia 2 lá e ficamos 2, 3 e voltamos dia 4. Né? Olha que bacana. Tá? Vamos visitar Sacramento, Araxá, né? E quiçá a Fazenda Santa Maria, né? Bacana, onde é a região de Eurípides Barçanufo, né? Então, bacana. Vamos visitar novamente o Monte Tadeu, bacana, legal. Tá? Então, estão todos convidados a se juntar aí à caravana Holiday, a nossa jardineira, que já está quase lotando, né? Graças a Deus, mais uma vez. E essa viagem dá suporte aos nossos trabalhos sociais, tem que lembrar isso. O pessoal pensa que é só passeio. Não, dá suporte para a gente compor aí cestas básicas, né? Suporte financeiro para ajudar no trabalho essencial, tá bom? Perfeito? Então, quem quiser se divertir, venha conosco. Sim. Sábado 29 tem uma palestra específica sobre esse irmão que nós mencionamos aí, Eurípides Barçanufo, um grande nome do espiritismo brasileiro, né? Lá da região do Sacramento. Vai ter uma palestra específica sobre ele. Então, se vocês quiserem conhecer mais a obra magnífica desse irmão, que a gente pouco conhece, né? Pode parecer incrível, mas nós pouco conhecemos a obra desse irmão. Né? Bem, a palestra vai ser no sábado, a partir das 19h30, é isso? 19 horas? Ok. A partir das 19 horas nós vamos iniciar uma palestra. Ao vivo, né? É ao vivo, não é projetada não. Uma palestra ao vivo com um pesquisador, né? Um irmão nosso que é um grande pesquisador. Vai falar um pouco das encarnações de Eurípides Barçanufo, né? Bacana? Então venham. É sempre bom conhecer quem foi esse grande expoente do espiritismo brasileiro. Bom, feitas essas considerações, vamos nos preparar então, pessoal. Vamos então relaxando o nosso corpo físico. Vamos nos colocando inteiramente aqui nesta casa de caridade. Vamos esquecendo as nossas preocupações, tudo que nos ocupou a mente durante esta segunda-feira. Vamos relaxando para que nós possamos receber todas as energias positivas trazidas pelos nossos irmãos dos planos mais altos, que com certeza já estão em nossa casa há muito tempo. E para receber convenientemente essas energias, nós vamos dirigindo nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Pai de amor e bondade, mais uma vez, Pai, te agradecemos tudo que nos dá, Pai, pedindo apenas que nós trabalhemos pela nossa causa. Permita que, Senhor Jesus, o nosso querido Rabi, seja entre nós, através dos seus mensageiros de luz. Querido amigo Jesus, que a tua presença, nos trazendo esperança e paz, seja sentida em cada coração. E que ainda possamos ouvir a tua voz meiga, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Jesus. Ilumine nossos corações e nossas mentes. Abra todo o nosso entendimento para as tuas divinas lições, para que elas calem fundo, nos dando esperanças novas, fortalecendo o nosso espírito para suportarmos todas as provações, dificuldades e tribulações da atual jornada contigo. Que assim seja, Jesus, seja conosco. Graças a Deus. E hoje nós temos entre nós a nossa querida Leda, vai nos conduzir uma palestra, nos preparando para a gente receber depois uma carga energética poderosa dos passos, tá bom? Leda, minha querida, seja feliz na sua história. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no estudo, né? E na reflexão de mais uma página do seu Evangelho de amor, de esperança e de consolação, apesar do tema. O tema da noite é na hora da crise. Vocês vão falar alegria, consolação na hora da crise? Olha, o autor foi tão feliz, o livro é o Tempo de Transição. Está falando de uma mudança.
Juvandir Borges de Souza. Ele é tão feliz que ele diz na hora da crise, né? Quem de nós não enfrentou uma crise? Todos nós. E ele fala na hora da crise, quer dizer, a crise vem, mas ela passa. Importante que ela passe. Não é a permanência da crise o texto, é na hora. Quer dizer, que vem a crise e que ela se vá também, né? Nesse momento. Muito bem. O que é uma crise? Quando nós vamos buscar a definição no dicionário, diz o seguinte, que é uma situação grave, fora do normal, né, em que os acontecimentos se rompem, esses padrões de normalidade, né, e de uma determinada organização. Então é um acontecimento anormal. Quando foge daquela organização normal, se estabelece uma crise, tanto para mais quanto para menos. A gente fala crise e pensa no quê? A gente pensa assim, numa crise pessoal, claro, temos as nossas crises. Mas temos crises orgânicas, físicas, crises sociais e crises emocionais, que são nossas também. Uma crise orgânica, física. Quem nunca teve uma crise de enxaqueca? Isso não quer dizer que o estado normal seja enxaqueca, é uma crise. Quando dá essa dor de cabeça, foge do padrão normal, não é uma crise de enxaqueca, uma apendicite, uma crise cardíaca, uma crise física. Como pode ser também uma crise social. Será que nós já passamos por alguma crise econômica? Uma crise política? Catástrofes também são crises, né? Quando acontecem deslizamentos de terra, enchentes, são crises sociais que mobilizam uma sociedade. Foge do padrão e necessita de algum tratamento especial, alguma atitude, né? Para que possa coibir essa crise. E a crise emocional, nossa também, que às vezes, diferentemente da física, ela mexe com o nosso aquele eu, mexe com a nossa emoção. Porque eu posso ter uma crise física e ficar bem, me estabelecer uma crise, por exemplo, uma apendicite, está bem. Mas eu posso ter uma crise emocional e que não aparece fisicamente e ficar muito mal. No caso, por exemplo, de uma crise nervosa, uma crise de identidade. Quem nunca teve uma crise de choro? Às vezes do nada, né? Nós vamos identificar o motivo e não tem. Então essa crise, nós vamos verificar que se o objetivo dela, se a raiz dela não está aqui no presente, ela se encontra lá atrás, no passado. Porque ela pode ser a sua causa, ela pode estar aqui no presente, nessa nossa presente encarnação ou lá atrás. Essas crises físicas que frequentemente temos, aquelas mais graves, por exemplo, uma crise de epilepsia, que é uma crise assim que ela vai bem além da saúde, ela é um agravante muito sério. Normalmente, é uma crise que acompanha entidades, acompanha aqueles obsessores do passado, aqueles espíritos que vêm nos cobrar, né? Nós sabemos disso. Então, são crises mais violentas, mais fortes, que ela pode, apesar da nossa organização no momento estar perfeita, ela está baseada no passado. De atos feitos lá atrás e cobranças no presente, então vem uma crise física mesmo. A própria crise cardíaca, né, pode ser uma consequência do passado, algo que eu fiz lá atrás, que degenerou o meu coração numa vida passada, ela se manifesta agora, nessa encarnação. Nós sabemos que ela passa de uma encarnação para outra. Agora, essa crise, ela pode ser desse momento também. Eu posso ter um ataque, por exemplo, cardíaco, uma crise muito séria, porque eu exagerei ou me excedi nas drogas, por exemplo. E me vem uma crise física. E não tem nada a ver com o passado, foi agora, foi no presente. Então eu preciso verificar bem o que acontece. Uma crise emocional, ela pode vir do passado. Muitas vezes se fala, a psicologia fala das crises sazonais. As crises depressivas, por exemplo,
Quem nunca conheceu uma pessoa que diz, eu não sei porquê, mas vai chegando o Natal, me dá uma tristeza tão profunda, eu não tenho vontade de fazer nada. Por que será? Se nessa encarnação, se nessa presente vida nada aconteceu, com certeza algo importante no passado. Porque um fato marcante de uma encarnação, ela se reproduz na outra. E aparece às vezes nesse momento. Mas o autor diz que essas crises vêm para uma superação. Então, quando nós vamos buscar em Kardec, no Livro dos Espíritos, né, nós achamos que a crise é algo destrutivo, que nos faz mal, que nos arrasa, que acaba com as nossas energias, com o nosso potencial. Então, quando nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, é da lei da natureza a destruição? Por que se destrói? Por que temos crises? Muitas vezes são destrutivas. Olha o que os Espíritos respondem. É preciso que tudo se destrua para renascer, regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação e tem por fim a renovação. Melhora, por consequência, os seres vivos. Então, olha o que é a crise para a espiritualidade. É uma renovação. O Pai nos renova através de uma transformação, destruindo uma coisa velha ou agitando, né, como nós dizemos, mexendo conosco. Para quê? Para que haja uma mudança, né? Para que possamos tomar um rumo diferenciado. Agora, tem uma coisa muito interessante, né? Uma definição que nós ouvimos, que diz assim, a crise é o megafone de Deus. Megafone. Todo mundo sabe o que é megafone, né? É aquela corneta grande, que tem aquela abertura enorme, né? Que geralmente o vendedor na rua usa, e que assim, na época que nós estamos os políticos para fazer os discursos, né? Usa para quê? Para atingir, para que se ouça, para chamar a atenção. Então o Pai usa do megafone muitas vezes para nos chamar a atenção. Agora, o megafone do Pai, ele não é igual para todos nós. Porque esse puxão de orelha através do megafone do alto vem para cada um de nós de uma forma diferenciada. Então a crise chega de determinadas maneiras. Alguns atinge emocionalmente, outros atinge um ente querido, que nos abala muito mais do que se fosse conosco. Outras vezes nos atinge de uma forma emocional, física, enfim, de alguma forma que a gente possa parar para pensar, possa ouvir, possa refletir. Então depende muito da nossa postura e do nosso entendimento para que a gente possa ouvir essa voz do Pai. Por que a determinada crise chega até mim? O que eu estou precisando renovar? Porque se nós estamos dizendo que crise é uma renovação, o que eu preciso renovar? O que não dá para continuar em status quo, da maneira que está, nessa mesma marchinha? Eu tenho que mudar um pouco o meu trote, ou andar mais rápido, ou desacelerar, enfim. Então, nós vamos percebendo que toda inovação, ela causa uma certa revolução. Tudo que vem de novo, em primeiro momento, nos assusta. E depois nós habituamos com aquilo e vamos convivendo e percebendo o porquê que aquilo chegou, que é para o progresso. Nós vamos vendo até o progresso científico, o progresso tecnológico. Há um tempo atrás, a gente andava pelas ruas e avenidas e lembrava que precisava dar um recado para alguém, que fazia? Parava no orelhão. Ia dar um recado no orelhão. Será que tem orelhão? Vocês já observaram se tem orelhão na rua? Não tem mais. Tem pouquíssimos. Os que tem, tão depredados, né? Por quê? Porque a tecnologia hoje nos proporciona o celular. Quem não tem o celular hoje? Todo mundo.
Nós fomos fazer uma palestra no domingo e não achávamos uma rua, paramos no posto de gasolina. Eu vou falar uma coisa, viu, meu bem? Eu fiquei assim, até envergonhada. Eu tenho um celularzinho assim, muito michuruca, né? Aí paramos no posto e perguntamos para a frentista, e ela não sabia. Ela falou, não, pera um pouquinho, peraí, eu vou consultar o meu celular. A frentista do posto. Então hoje é um acesso, é uma tecnologia, né? E essa tecnologia vai pela mídia, pela internet. Hoje acontece algo do outro lado do mundo, nós sabemos. No mesmo momento que está acontecendo do outro lado do mundo. Então o mundo é uma aldeia global. E isso é tecnologia. Agora, quando algo surge novo, a nossa primeira reação é a rejeição. É colocar algum problema, colocar um não na frente. Não, mas isso não vai ser bom. Isso vai causar aquilo, mais aquilo, e a gente não aceita. E depois, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que vem para o nosso progresso e vem para o nosso bem. Assim a tecnologia, assim a ciência. Olha a evolução que a ciência está tendo. Eu acho que ninguém mais frequenta um consultório dentário ou vai fazer um procedimento cirúrgico e algum profissional coloca um gás hilário que você morre de rir. Não. Hoje nós temos a bênção da anestesia, né? A gente toma uma picadinha, adormece, a hora que acorda já passou tudo. Né? O que é? A evolução da ciência pelo merecimento do homem. Né? Mas precisamos passar, tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, muitas vezes, onde nós identificamos uma crise, quantos ensaios e erros teve que ser feito para se chegar onde está? A própria anestesia que nós estamos falando. Cada vez, né, o seu efeito muito mais preciso. Ela não tem tanto tempo de duração. Hoje, quem vai fazer um exame com uma anestesia, termina o exame praticamente quase junto, você já desperta, já acorda. Antes ficava dormir o dia inteiro, que a dose era muito. Então, assim são os nossos momentos de crise. Dependendo da nossa necessidade, são maiores ou são menores. Nós dizemos assim, muitas vezes, se o Pai, para nos curar, nós necessitássemos, por exemplo, de transbordar um copo d'água para a nossa cura. Né? A última gotinha, quando transbordasse, nós estaremos libertos e curados. Né? Fala, puxa, mas seria bom. Então, mas sabe o que acontece? Que cada um de nós vem com um copo com uma medida diferenciada. Uns vêm com aquele copinho de aperitivo, que se toma licor. Não que a gente venha para tomar só licor, mas vem com aquele copinho de licor. Outros vêm com um copo de refrigerante, outros com a caneca de cerveja. Da outubro que é o mês que vem, né? Que vem aquela canecona. Então demora para encher. Então uns precisam de menos para superar uma crise, outros de um pouco mais e outros de muito. Dependendo da necessidade, dependendo da compreensão de cada um. Esse entendimento que nós temos, né? Pelos processos que nós passamos. Quantas vezes reclamamos, brigamos com Deus, fazemos barganhas, fazemos promessas porque queremos. Porque queremos achamos que determinado benefício vai ser um bem para nós. E na verdade o Pai está percebendo que não. Nós necessitamos de outras coisas, não daquela que normalmente nós pedimos. Porque querer é uma coisa. Nós sabemos bem o que nós queremos. Ninguém quer trabalho, ninguém quer dificuldade, ninguém quer enfrentar crise. Todo mundo quer passar lisinho, né, nessa jornada. Então é isso. Se for perguntar para cada um, a não ser que minta. Né? Só se puser, tem o detector de mentira, né? Só se puser na frente o detector de mentira. Mas é perguntar para cada um aquilo que quer. Quer. Tudo bem, ninguém quer crise. Todo mundo quer passar bem. Agora, e merecer? Será que nós merecemos aquilo que nós queremos? E tem ainda um outro complicômetro, né? Se nós merecemos e se nós necessitamos o que nós queremos e o que nós merecemos. Às vezes nós queremos, merecemos, mas nós necessitamos. Vai ser um bem para nós? Né? Então nós achamos que estamos esquecidos, ficamos insatisfeitos, porque aquilo que nós pedimos
não nos chega. Então, nós percebemos por que estamos aqui. O que faz essa reencarnação se não nos ensinar a aprender e a superar os obstáculos? Por falar em superação, as nossas reclamações diante das crises, nós buscamos lá no nosso lar. Acho que tem alguém que não viu o filme ou não leu o livro Nosso Lar? Lembra do André Luiz, quando ele estava lá na colônia, que ele chegou no mundo espiritual, e que ele estava, que Clarencio, né, que era o diretor que conduzia André Luiz, né, o ministro Clarencio, né, foi perguntar como André Luiz estava. Tinha sido resgatado do umbral por intermédio da sua mãe, que o amava muito, que tinha muito merecimento. Tinha sido resgatado. Estava sendo tratado. Quando Clarencio vai perguntar como ele está, ele desfia o rosário de lamentação e se mostra numa crise tremenda de não aceitação da sua condição. Então, olha as palavras de Clarencio. Ele diz para André Luiz: aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e de tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição é enxergar padecimento onde há luta edificante. Só identifica indesejável cegueira de alma aquele que age assim. Quanto mais utilize o verbo por considerações dolorosas, mais duros se tornarão os laços que os prendem a lembranças mesquinhas. Né? Clarencio diz para André Luiz. Nós estamos a seu lado, os mentores lá, para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para lamentações estéreis. Além disso, temos, nesta colônia, o compromisso de aceitar o trabalho como bênção de realização, considerando que a providência, que é todo o amor, nos oferece o trabalho como essa bênção. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a ser justo para com Deus. Olha que lição linda de um ministro do plano espiritual, de Clarencio, né? Não fale excessivamente de você. Né? Dizem, né, os espíritos, quem tem tempo de reclamar? Quem não ajuda o próximo, que olha para si, que vê a sua dor. Né? Ele diz para policiar os lábios, as palavras que nós falamos. E quanto mais nos achamos em crise, mais reclamamos, menos nós merecemos de Deus. Por quê? É a sintonia. Quando nos sentimos injustiçados, tristes, amargurados, que não tem ninguém olhando por nós, onde será que nós ligamos o pensamento? Com irmãos igualmente inconformados, aborrecidos, né, que estão em crise no plano espiritual e se ligam conosco por pensamento e estabelece essa conexão. E essa conexão, só com a mudança de pensamento, que ela vai conseguir desligar, que nós conseguiremos desligar essa conexão. Porque nós convidamos para a companhia pelo pensamento, porque a palavra, o Clarencio diz para disciplinar os lábios, mas a palavra, ela é o produto final do pensamento. Então, aquilo que nós pensamos vem nos nossos lábios. Então, a importância que nós temos neste pensamento, né, que é uma energia, é uma matéria poderosíssima, criadora ou destruidora, de estabelecer essa ligação. Então, convidamos por companhia essas mesmas criaturas que estão na mesma condição, inconformadas, aborrecidas, achando que o pai não cuida,
que o pai não atende aos seus pedidos, né? Aquele pedido de querer, de não saber se é o melhor e de querer. Então, por que será que cada um de nós está aqui? Qual a razão que o Pai nos coloca aqui agora e no lugar que nós estamos? Cada um tem a sua função específica. Dizem que um Boeing de última geração, com um computador de bordo perfeito, maravilhoso, numa das primeiras viagens, né, ele era tão perfeito, foi tão bem projetada e montada essa máquina, que uma das primeiras viagens ele veio abaixo. Ele caiu, matando mais de 200 pessoas. Aí foram verificar o porquê do desastre, o que tinha acontecido, e perceberam que foi um parafuso que não foi bem apertado numa engrenagem. Então, uma máquina dessa, um Boeing imenso, computadorizado, um parafuso fez a perder toda essa aparelhagem potente, possante, e que o homem mal cuidava porque ela era tão perfeita que ela andava sozinha. Um parafuso derrubou. Então, por que ele nos coloca aqui? Mas o que eu faço nesse mundo? Por que eu estou aqui? Então, nós, nessa engrenagem do Pai, nós somos os parafusos do Pai. Às vezes achamos que a nossa função não é nada. Entramos em crise de identidade, uma crise moral. Mas porque o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço nada, ninguém me escuta. Será que o Pai não conta conosco? O que será que aconteceria se esse parafuso falhasse e não estivesse bem apertado nessa engrenagem? Ou seja, nós, os parafusos do Pai, essa engrenagem do Pai que estamos aqui. Então, todos temos a nossa função. Estamos no momento certo com as pessoas certas. E se estamos e temos ainda a dádiva do Pai de permanecer aqui na Terra, porque temos a nossa função, porque ainda somos importantes, para não fazer tudo vir à tona, toda uma engrenagem em torno, toda a volta. E não temos como fugir. Às vezes tentamos nos anular, mas não sou nada, não faço nada, o que eu realizo, o que eu faço? Não. Temos uma função, sim. Essa crise que, vez ou outra, cada um de nós passa, mas porque eu poderia fazer mais. Tem uma frase linda da Madre Teresa de Calcutá. Quem nunca ouviu falar, né? Da Madre Teresa, né? Aquela religiosa formidável. Ela diz o seguinte: nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e sempre. Comece pela mais próxima de você. Madre Teresa, ela diz isso. Não se preocupe com números. Então, às vezes, a nossa preocupação, a nossa crise de identidade entra em números. Mas eu não consigo ajudar ninguém. Às vezes o Pai está contando com uma pessoa. Aquela que nós ajudarmos, que nós auxiliarmos, aquela pessoa já é o suficiente, já vale uma encarnação. Talvez seja até o nosso propósito, o nosso projeto reencarnatório, a proposta que nós fizemos na espiritualidade, seja aquela. Como diz a Madre Teresa, uma de cada vez. Comece pela que está mais próxima. E nós pensamos que os estágios retificadores, que as crises, nós achamos que a crise acontece na Terra, acontece conosco porque somos encarnados. Mas a crise, ela acontece aqui na Terra e no plano espiritual também. Se nós não nos resolvermos, não resolvermos as nossas crises, não cuidarmos do nosso organismo físico, do nosso emocional, do nosso espiritual, né? Nós vamos partir para a espiritualidade na crise que nós vivemos aqui, com esse estado de consciência, porque nós chegamos no plano espiritual tal qual nós partimos daqui. Então, os espíritos têm crises no plano espiritual também. Precisam, têm a necessidade. A gente sempre cita o André Luiz pelo filme, né? Por ele ser tão atual. Né? Ele não teve uma crise na espiritualidade? Ele queria trabalhar, ele era médico. Ele queria trabalhar como médico no plano espiritual. Né? Ele se sentiu inútil lá.
mas ele estava num processo de restabelecimento e passou por uma crise também, de não poder fazer nada. Quantas vezes o Pai nos retira até da nossa função, como diz o Clarencio, que o trabalho é uma bênção, onde a gente acha uma necessidade, acha algo pesado, é uma bênção. Muitas vezes é retirado até para a nossa reflexão. Nós somos tirados de cena um tempo por uma doença, por algum motivo que nos impede. Para quê? Para que a gente possa refletir e valorizar. Então a crise, ela se dá também na espiritualidade. Por isso a importância do nosso fortalecimento espiritual, da nossa crença em Deus, do entendimento, de ter essa certeza de que o Pai nos oferece a cada um de nós o melhor. E é individual. Como que o médico receita o remédio? Ele pega assim um grupo numa sala e prescreve para todos, ou ele olha de um por um e para cada um é uma coisa? É assim que o Pai faz por nós. Às vezes o remédio tem que ser amargo, o que cura, né? Mas ele é individual para cada um. Porque a gente olha pela janela e fala, nossa, mas meu vizinho é tão feliz. Ele é tão bom, olha, tem uma família boa, um carro do ano, olha, uma casa bonita, nossos filhos são bons. E eu, não é? E nós olhamos e temos muitas vezes essa crise de identidade de comparação. Queremos o que o outro tem, não aceitamos aquilo que o Pai nos oferece. E na verdade o que nós estamos necessitando é exatamente o que o Pai nos coloca à disposição. Né? E Jesus, esse Espírito abençoado, a lição que Ele nos deixou nos seus últimos momentos na cruz, né? Quando Ele estava crucificado, e a sua mãe Maria chorando por Ele, né? E Ele, então, para tirá-la dessa crise de dor pela perda do seu filho amado, né? Ele apresenta João, o seu discípulo querido, que era o seu discípulo mais novo, né? E ele diz, mãe, aqui está seu filho. Filho, aqui está sua mãe. Para que haja um recomeço, para que Maria tenha João como filho e ele como mãe. Que haja essa renovação, esse recomeço e supere essa crise de dor. E o Pai sempre nos coloca algo à disposição para que cada um de nós possamos superar as nossas crises. Elas vêm, como diz André Luiz no Sinal Verde, né? Através da psicografia de Chico Xavier. Depois de um problema resolvido, tudo bem? Espere outro. Né? E assim é. São os problemas, são as crises que são os nossos desafios, que nos fazem crescer e caminhar para frente. E sempre com confiança e com entendimento, né? Sabendo que todas elas têm solução. Nós dizemos, até brincando aqui, só não tem solução para a morte. Agora, espírita sabe que morte não existe, então tem solução para tudo, não é? Que Jesus nos abençoe. Muito material para... Quanto material para reflexão, né, gente? Uma nova visão sobre a crise, né? Que nós temos essa visão que realmente é sempre para o nosso mal. Olha aí, o Espiritismo novamente mudando nossos paradigmas, né? Mas agora eu quero ouvir vocês. Aqui a Lidinha. Tem mais alguns minutos para responder algumas questões. Quem quiser comentar, acrescentar, ok? Esteja à vontade. Não faça difícil que eu entro em crise. Né, dona Magda? Nada de pergunta difícil, né? Vai ter que perguntar. Olha, tá vendo? Está lembrando do Emmanuel conversando com o Chico. Quando em crise, trabalhe. Lembra? Esse era o lema do Francisco. Trabalho. Está em crise, Chico, trabalhe. Então, para nós, é uma grande recomendação. Você está falando da crise, a gente lembra que às vezes acontecem grandes crises na humanidade, né, que levam ao despertamento momentâneo de algumas pessoas. Né? A tsunami que matou não sei quantos
milhões de pessoas, terremoto. Mas as grandes crises transformadoras são as crises individuais, né, na família. Às vezes uma doença de longo curso que acomete o pai de família, né? A família que vai bem, de repente perde todos os seus bens. Tá? Às vezes a família entra numa crise, às vezes tão profunda, que desestrutura toda a família. Acostumada a ter um padrão de vida, acontece uma coisa, a firma vai à falência, a família pode ir à destruição. É um momento de crise, exatamente dessa crise que o Vanir fala, né, que você falou, né, para nós pensarmos, né, no novo caminho que Deus está querendo mostrar para a transformação. E aí a falta de fé, muitas vezes, nos leva ao processo de autodestruição. Né? Alguns se suicidam, né? Outros vão para o caminho da droga, outros vão para a bebida, sabe? A pessoa se desestrutura, quando na realidade tudo que nós precisamos era refletir a respeito de que mensagem a Bíblia está querendo nos trazer. Para que nós possamos crescer nesse momento, né, em busca de uma transformação, de algo melhor. Aceitando aquilo que nós não podemos mudar, mudando aquilo que nós podemos, evidentemente, mas aceitando aquilo que nós não podemos. E pensar, por que eu estou passando por isso? É um castigo? Né? Então, a gente não pode viver como se a nossa vida fosse apenas esse momento. Existe um motivo. Quantas famílias renascem, né, depois de uma grande crise, do amor, da compreensão, para a aproximação, né, para o despertamento espiritual. Né? Quantas pessoas renascem depois de uma doença, né, para a cura da própria alma, né? Mesmo estando próximo até do desencarne, crescem, né, na valorização dos bens espirituais. Nós não precisamos chegar nesse ponto, porque nós temos escolhas antes disso. Então é por isso que nós temos que viver sabendo que nós estamos aqui passando e que as crises vêm exatamente para nos despertar de algo que nós precisamos fazer. Né? Não sei o que você acha sobre isso. E o Pai, deixa eu falar uma coisa, e o Pai é tão bom que às vezes ele não nos dá conhecimento de determinadas coisas para não nos envergonhar. O caso daquela mãe, as mães de Chico também, né? Que a babá foi com a bicicleta, né? E a criança caiu, veio a falecer por conta do tombo. E houve até um problema no relacionamento do casal, pela perda do filho. E quando ela vai buscar, muito aborrecidos, claro, revoltados, vai buscar o Chico, ele fala, você já lembrou de agradecer a babá? Aí ela fala, como, Chico? Mas foi por ela que meu filho caiu e morreu, né? Aí o Chico fala, então, estava nos planos de Deus ser dos seus braços, mas você não teria condições de suportar. Ela fez o seu papel. Então, olha, se nós soubéssemos de tanta privação que nós somos eleitos de Deus, né? Somos que Ele nos poupa, né? Que nos elege como seus filhos verdadeiros e nos poupa daqueles pedaços amargos que teremos que passar, né? Nós nos envergonharíamos até, né? Obrigado, Leda. Boa noite. O Silvio até ia começar a falar um pouquinho, a gente não pode esquecer também que essas são as crises naturais que existem, né? São crises que nós temos até que passar, e tem aquelas que a gente cria também, né? A gente faz atos que demandam crise. Temos que tomar bastante cuidado com isso também, né? Em ações que a gente faz, no dia a dia, no trânsito, no brigar, no trânsito, xingar, a gente acaba concorrendo para isso, né? Então a gente tem esse discernimento de respirar, né? Não criar crise numa família, às vezes com um comentário que a gente faz no trabalho, né? Que a gente às vezes é tão sem querer, né? É verdade, é verdade. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho depois do início da palestra, e aí o Silvio falou dessas crises naturais, aí eu fiquei aqui pensando na crise espiritual, na depressão. Porque os médicos falam, a doença do espírito. E a gente percebe que tem um grande número de pessoas com depressão, que é a doença que realmente vem acometendo muitas pessoas. E eu queria que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. A depressão, ela é uma crise não só para a pessoa, então é para as pessoas que estão ali à volta dela também entrarem numa crise e saírem melhores. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso?
A depressão, ela hoje é a segunda responsável pelo afastamento de trabalho. Depois da doença cardíaca, é a depressão, né? E a projeção é que ela passe daqui a uns tempos para o primeiro lugar. Agora, eles falam que é a doença do espírito. Toda doença do espírito, né? Nós somos espírito e nós somos herdeiros do que nós fizemos lá atrás. Então, a depressão, ela tem essas duas partes. A parte física, que ela é imprimida. Quando o espírito reencarna, ele imprime no seu organismo físico as suas necessidades, né? As suas necessidades. Então, existe aquele problema cerebral, que é aquela conexão, né, dos neurotransmissores e os neuroreceptores, que existe essa falha entre um e outro. Então, existe essa parte física também, que você tem que tratar com a medicina. Com a medicina, porque ela propicia uma qualidade melhor de vida e que se estabeleça essa conexão. Então, tem que buscar um terapeuta, um psiquiatra, claro, para receitar um remédio, né, que é físico e precisa, e tem essa parte espiritual também. Por quê? Porque quando você entra nessa tristeza ou nessa alternância de humor, né, na bipolaridade, que hora você está muito alegre e outra hora muito triste no fundo do poço, né, você necessita também de acompanhamento psicológico e também espiritual. Então você tem que fechar o cerco de todos os lados, porque o físico, ele interfere no espírito, e o espírito interfere no físico. Então é um círculo fechado, é um círculo vicioso, fechado, né? Então precisa se cuidar de toda essa parte. Se por acaso alguém que sofre de depressão não vem a uma casa espírita, não pode, você pode fazer, você pode ajudar vindo, né? E recebendo um passe de distância por ele, fazendo oração do lar, pedindo à noite para que seja assistido pelos bons espíritos. Porque nessa fase de tristeza, como nós falamos, existe essa sintonia espiritual. E espíritos que estão no mesmo clima de tristeza, nessa depressão, se aproxima, então, e fica essa conexão. Então não adianta tratar só de um lado. De forma alguma, só casa espírita, nunca. Porque é uma coisa física. E se você deixa de tomar o remédio, somente por orientação médica, porque remédio não se para de tomar. O remédio vai se diminuindo até que você não precise mais, ou se toma para o resto da vida, se houver necessidade. Né? E a causa, né? Não, a gente tem que buscar agora a cura. Não interessa mais a causa, está aí. Né? Se nós sabemos que somos herdeiros do que nós fizemos, alguma coisa aconteceu lá atrás que desestruturou e desequilibrou essa organização tão delicada, né? Que é o cérebro, que a gente precisa tratar. Mas esse tratamento integral, né? Todo ele, físico, nunca deixar o tratamento médico, falar, eu estou indo na casa espírita, eu vou deixar o remédio. Nunca. De espécie alguma. O remédio e o tratamento espiritual. Se a pessoa aceita, o tratamento melhora ainda. E se ela não aceita, nós podemos ajudar, orando por ela, fazendo por ela, recebendo numa casa espírita, interessando as vibrações amorosas por ela, que sempre chega. Né? Mais alguém quer se manifestar? Não? Tem perguntas da internet, Sandrinha, hoje? Não? Hoje é domingo. Então vamos mandar um beijo pro Lourenço, né? Quando ele acordar, amanhã cedo, né? Falar que a gente ama muito ele, né? Tá. Mais nenhuma questão? O Lourenço sempre manda. Então, Lida, te agradecemos, querida, por mais essa oportunidade. Tá? Que Deus te abençoe. Uma boa noite, né? Muito bem, queridos. Então, depois de receber tanto, vamos doar? Vamos doar um pouco das nossas energias em favor daqueles irmãozinhos nossos necessitados, fazendo nossas vibrações da noite. Com todo o nosso carinho, com muita alegria, nós vamos relaxar o nosso corpo físico, o nosso mental, vamos permitir que essas energias fluam livremente no nosso ser e que os nossos irmãos, o plano espiritual aqui presente, possam encaminhar onde elas forem necessárias. É assim, Pai. E colocamos em tuas mãos as nossas melhores energias.
e que a vossa misericórdia possa encaminhar todos os nossos irmãos e humanidade, onde for necessário, onde quer que eles estejam, Pai. Seja em hospitais, seja em prisões, seja em manicômios, seja em orfanatos, seja nos asilos, Pai. Que a tua energia de amor e paz possa atingi-los. Que todos os seus propósitos sejam movimentados para levar o teu consolo, levar esperança, levar fé a todos os corações que se sentem em crise, a todos aqueles que buscam a vossa misericórdia e a tua ajuda divina. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de ajudar. Que a vossa bondade, Pai, se estenda sobre tudo que enviastes, sobre todas as nações, principalmente aquelas que estão em guerra, estão em conflitos, estabelecendo a paz. Que envolva e alcance os nossos irmãos no plano da espiritualidade, no plano maior. Que eles possam sentir o nosso carinho, o nosso envolvimento, dando-lhes coragem para prosseguirem em suas jornadas evolutivas. Que possamos envolver os nossos inimigos, ou aqueles que se sentem nossos inimigos, Pai. Que nós possamos também envolvê-los nesses eflúvios de paz e de perdão, para que um dia possamos nos entender como irmãos que somos. Envolver, Pai, os inimigos da paz, os inimigos do Evangelho de Jesus, aqueles que na sua ignorância e inconsciência não permitem que a palavra meiga do Mestre chegue a mais corações, ou deturpam a palavra do Mestre, o meigo Rabi de Betlehem. Que um dia, Pai, eles possam ser esclarecidos. Que possamos nos entendermos como irmãos que somos. Que sejamos um só rebanho com um só pastor. Afastemos as brigas religiosas do nosso caminho. Que possamos envolver os nossos lares em energias novas, em claridades novas, restabelecendo a paz, a harmonia, a saúde do nosso lar. Vamos mentalmente visitar o nosso lar nesses instantes, com Jesus, iluminando todos os cômodos, todas as partes do nosso lar. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho, vibrando pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos superiores, envolvamos a todos, vibrando paz, harmonia, solidariedade. Por fim, Pai, pedimos para nós mesmos, pequeninas criaturas que ainda somos, mas que temos em Ti a fonte de toda esperança e toda luz. Fortaleça-nos, Pai. Fortaleça a todos aqueles que na espiritualidade se responsabilizam por nossa caminhada, para que não nos falte a coragem, a perseverança, ferramentas necessárias, Pai, para que vençamos todas as nossas crises, para que vençamos as nossas dificuldades. Ilumina-nos, Pai. Ilumina-nos e nos dê força, hoje e sempre, que assim seja. E assim, profundamente agradecidos aos nossos irmãos maiores, que nos deram toda a aceitação necessária para o nosso trabalho desta noite, nós vamos pedir licença para encerrarmos esta parte dos trabalhos, agradecido a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos fortaleça, que o Pai nos abençoe, e que essa luz, nesses instantes, derrama sobre todos nós, possa permanecer nas nossas estruturas espirituais, nos dando força e coragem para superar todas as dificuldades, Pai. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, aguardemos tranquilamente as chamadas para os passos, para que possamos sair daqui renovados para mais uma semana de trabalho, de paz e alegria.